Fala, meu povo, eu sou o Jasper, estamos iniciando mais um Vicecast, hoje com uma participação muito especial, que eu considero uma mentora para mim, né? Ui. Minha amiga Daisy, da formação Ubuntu, lá de 2020, antes da pandemia, que eu fiz com a Ju, lá no Sebrae, massa demais, tá? Daisy, se quiser, pode se apresentar, pessoal aí, nossos telespectadores. Ai, que bom, Jasper. Obrigada, primeiro pelo convite. Obrigado. Eu me chamo Daisy Rodrigues, né? Sou aí líder da Academia de Líderes Ubuntu no Brasil e represento também a academia na América Latina. Então, nós temos hoje uma associação Ubuntu da América Latina, que tem países como Colômbia, Venezuela, né? E Peru. E eu estou aí representando o Brasil com o intuito e o objetivo maior de multiplicar a academia e a filosofia aqui dentro do nosso território. Sou consultora em diversidade e reeducação racial e atuo como professora em diversidade em alguns institutos aqui de Recife. Então, isso é um pouquinho do que eu faço hoje. Show de bola. Antes de nos dizer o que é que significa Ubuntu, né? Eu imagino que o pessoal está se perguntando. Segura aí que a gente vai falar agora dos nossos parceiros. Vamos lá, meu oráculo, mete bala aí, papai. Pessoal da Cheiro Difusores, aqui ó, o nosso cheirinho mais gostoso aqui no nosso podcast, Home Spray, difusor de ambientes para você colocar no seu banheiro, no seu quarto, na sua sala, e aqui você sai sprayzando tudo, tá? Bota na cortina, na cama, no sofá, na sala mesmo, fica cheirosinho. Tá aqui o QR Code, entra em contato, produto artesanal, precinho, delícia, é isso aí. Vamos partir agora para ViciUp, @ViciUp, nosso laboratório de performance. Você que tem um negócio, porque eu cansei de agência também, agora é laboratório. É isso. Você que tem um negócio, ele está no digital, a gente ajuda o seu negócio a melhorá-lo. E se você não está no digital, está em outro planeta, né? Não está aqui, está lá com baixar. Não sei onde é que ele está. Se não está no digital, tá, não sei onde é que está. Clica no QR Code, vem conversar com a gente e vamos aqui para o nosso Estúdios Vice, @Estúdios Vice no Instagram. Nosso estúdio de podcast para você que tem um sonho em criar o seu podcast, mas não precisa e não quer se preocupar com infraestrutura, né? Produção audiovisual, técnico, tudo mais, aquela confusão. Só vem, traz o convidado, senta, conversa que a gente organiza todo o resto, sobe no YouTube, cortes, aquele forró completo. Tá aqui o QR Code, vem com a gente, Estúdios Vice. Vem conhecer aqui o nosso estúdio, visita pessoal, ver como é que funciona. E é isso. Tudo tranquilo, meu oráculo? Como é que tá? Podemos seguir? Você tá tranquilão também? É isso aí, esse oráculo é demais. E aí, Daisy? E aí, Vamos falar sobre... Vamos começar falando sobre Ubuntu, né? O que é que significa Ubuntu? Nossa, pergunta que não quer calar, A pergunta que não quer calar. Isso. Ubuntu, Jasper, é uma filosofia e uma ética africana que fala sobre respeito ao outro. Então, a máxima é: eu sou porque você é. Né? Não há uma tradução direta para o português, mas a gente utiliza alguns significados, que é a humanidade para com o outro. Né? É a ideia de que tudo que eu faço te afeta, tudo que você faz me afeta. Né? Nós não vivemos em uma ilha, né? Somos seres individuais, mas vivemos em comunidade. Então, a ideia do Ubuntu é: como é que eu posso construir uma solução que eu não exclua ninguém? Né? Como é que eu posso não desumanizar aquele que me desumaniza? Então, são alguns questionamentos que a gente faz dentro da filosofia Ubuntu, que é um estilo de vida. É a gente olhar o mundo para além do nosso próprio umbigo. Né? O que a gente faz impacta o mundo e o que o mundo faz nos impacta diretamente. Faz total sentido, né? Eu sou porque tu és. Então, não existe o eu sozinho, né? Isso. Não. Eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. É a máxima aí da Ubuntu também. Olha aí, questão realmente filosófica, né? Você pode parar para pensar e refletir. Verdade. Algum tempinho aí. Eu sou porque tu és. Vamos falar então de quando eu te conheci, né? Na mentoria, numa formação Ubuntu. Eu sou um líder Ubuntu, fui formado lá em 2020. Eu, a Ju, o pessoal, o Frank. Nossa, que galera massa naquela formação. Eu te confesso que
quando a gente saía foram 3 dias, não é isso? Foram 5 dias Foram de formação. 5 dias. São 5 dias. Nossa, foram 5 dias. Segunda a sexta. Eu ia com a Ju, né? A gente ia pra formação, voltava meio com aquela adrenalina, conversando sobre e tal. Caraca, é muito interessante, tá? É muita coisa. Fica até a dica, se alguém tiver a oportunidade de participar de alguma forma, vale a pena, tá? Porque realmente é muito legal. Os mentores também, toda a galera, o pessoal que se envolve, né? Eu tenho uma ligação com muita gente ainda daquela mentoria, 2020. Foi logo quando eu cheguei em Recife. Foi lá em 2000, na verdade, eu acho que foi um pouco antes daquela minha mentoria, tô com mentoria na cabeça. A minha formação, ela foi, eu acho que a segunda, né? Do projeto. Isso. Aqui em Recife, sim. Porque a gente trouxe ela em 2019. Nós formamos a primeira turma de formadores. Foi outubro de 2019. Então, viemos para Recife e fomos para São Paulo. E quando foi em 2020, a turma de formadores, que, né, se formou em 2019, replicou a formação com vocês. Então, já foi aí uma multiplicação. Vocês já são fruto de uma multiplicação da academia. Olha só. E eu imagino que era um sonho teu, que eu lembro que tu estava falando, né? Que tu sempre queria participar dessa... De alguma forma, né? Eu acho que até na liderança mesmo, né? Tomar as rédeas e seguir com isso, com esse sonho. E aí tu conseguiu fazer a formação, o pessoal foi formado, né? A liderança. A liderança, e eles vieram formar a gente como líderes umbutos. Eu imagino que tá naquele gás, veio a pandemia e meio que parou, né? Um banho de água fria danado, meu Deus do céu. Porque a metodologia ela é muito presencial, né, Jasper? Nós conseguimos adaptar ela para o formato digital, conseguimos fazer algumas formações, mas é uma metodologia experiencial. Foi logo um pouquinho antes da pandemia. A gente precisa do contato, é diferente. A energia é diferente, a magia é diferente. Mas tivemos que nos adaptar aí, né? Na pandemia. Todo mundo teve que dar o seu jeito, literalmente. Vamos voltar um pouquinho, então. Contar essa história. Como que tu iniciou? Por que era o teu sonho? De onde que tu conheceu? Como é que foi esse início para tu hoje ser formadora da liderança umbuto aí na América Latina? Como é que foi isso? Jasper, é uma história bem... que começa como uma história muito individual. Né? E aí é importante para que as pessoas entendam por que isso se torna um sonho. Inclusive, eu estava hoje conversando com alguns funcionários de uma determinada empresa justamente sobre filosofia Ubuntu. E contando para eles esse início para mim. Eu sou mãe de 3 crianças hoje, mas na época que eu encontro a filosofia Ubuntu, eu só tinha um filho, que é Pierre, meu filho mais velho, que hoje tem 14 anos, mas na época tinha 7 anos. E Pierre é uma criança negra, que estudava na época em uma escola particular, né, do bairro que a gente morava, Boa Viagem, e Pierre começou a sofrer discriminação racial na escola. Né? Então ele começou a vir com questionamentos, por que eu sou marrom? Por que meu cabelo é desse jeito? Ele era o único menino negro da escola. Veja a dimensão, né? E ele começou a sofrer essas questões. E eu não sabia explicar. Porque uma das grandes características do racismo no Brasil é a ignorância. A gente não sabe explicar determinadas coisas frente a isso. E eu comecei a estudar para poder explicar isso para os meus filhos, né? Para o meu filho na época. Só que eu batia muito numa questão de radicalismo, de ódio, de muitas questões que apareciam dentro dessa temática. E eu disse, poxa, como é que eu posso ensinar meu filho a saber o que é isso que vai impactar a vida dele para sempre, não nutrindo ódio. Nem por ele mesmo, porque o racismo ele faz isso, você começa a nutrir ódio por quem você é, pelas suas características, né? Sim. E daqui a pouco você começa a nutrir ódio pelas outras pessoas. Então é daí que eu encontro em uma música do cantor Emicida a palavra Ubuntu. Então, ele sempre colocava hashtags Ubuntu nas postagens dele. O que é Ubuntu? O que é Ubuntu? E foi aí que eu encontrei o que era Ubuntu. E o Ubuntu, para mim, ele se tornou um caminho de ensinar meus filhos sem que eles nutrissem o ódio. Nem por eles, nem por ninguém. Então, a filosofia Ubuntu, ela vem para mim como um caminho. E aí é onde eu encontro a Academia de Líderes Ubuntu, porque nas minhas pesquisas eu encontro o Rui, que é o presidente do IPAV. Eu entro em contato com o Rui e ele disse, olha, a academia ainda não está no Brasil, mas tem uma pessoa no Brasil que a gente tem contato, que é o Eduardo, de São Paulo, que inclusive veio para a nossa primeira formação. E eu disse, eu vou para São Paulo conhecer Eduardo.
E trazer a academia para mim se tornou um objetivo, assim, eu preciso trazer a academia para o Brasil. Conheci o Eduardo, não coincidentemente, porque eu não acredito nisso. Eu já estava no Porto Social e o Fábio Silva, que é o presidente do Porto Social, viajou para Portugal e conheceu pessoalmente Rui Marques, que é o presidente do IPAV. Olha só. E aí, quando ele falou Ubuntu, aí o Fábio disse, Ubuntu? Eu tenho um projeto chamado Ubuntu. E ele não sabia que eu já tinha conversado com o Rui, nada. E ele disse, eu vou levar, o Porto Social vai levar, e eu vou falar com Daisy para gerir tudo isso. E ele voltou, pediu uma reunião comigo, fez uma ligação de viva voz, me colocou em contrato com o Rui. Em julho, em outubro, a academia chegou no Brasil e eu liderei todo esse processo aí. Isso aí foi que ano? 2019. 2019, só há 7 anos atrás que tu começou a... E aí vem... Conheceu, e aí foi atrás, foi pesquisando. Exatamente. Por uma questão individual, né? Por uma questão minha, familiar, eu encontro aí o Ubuntu e hoje tudo que eu faço tem como base a filosofia. Olha que conexão, né? Parece coisa que foi meio que desenhada, assim, de alguma Exatamente. coisa sobrenatural, espiritual, aí não sei. Acredito muito, hein, Jasper? Não vamos entrar nesse negócio. Acredito muito. Não tem coincidências. Eu acho que eu atraí. Atração, lei da atração é forte, né? Eu atraí. Eu estudei tanto, eu foquei tanto, eu me interessei tanto que eu atraí. Né? Eu já tinha entrado em contato com o Rui. Eu já tinha ido para São Paulo conhecer o Eduardo, que era o elo, né, do Brasil com Portugal naquela época. E eu atraí tudo isso, né? E aí o Fábio viajou, e aí o Fábio encontrou o Rui, e aí tudo aconteceu. Mas tu entrou no Porto Social com esse projeto do Ubuntu por causa de Eduardo, então... Não. Eu entrei no Porto com um projeto chamado Ubuntu, mas não era a Academia de Líderes Ubuntu. O Ubuntu era um projeto que eu trabalhava a questão racial dentro das escolas, com base na filosofia. Então, ainda era uma realidade muito familiar. Então, como meu filho estava sofrendo isso nas escolas, eu desenvolvo um projeto para trabalhar racismo nas escolas. E aí eu entro no Porto através disso. Só que o Fábio, quando estava em Portugal, disse Ubuntu. Ele só linkou o Ubuntu. Fez a ligação. Conheço o Ubuntu. Tem um projeto chamado Ubuntu. Tem um projeto lá em Recife, que tem uma pessoa que tá... Mas aí é só depois que o Rui vem para cá que eu me torno líder da Academia de Líderes Ubuntu. E aí ele cria um elo aqui no Brasil, enfim, e tudo aquilo acontece. Mas eu me tornei a liderança Ubuntu da academia através disso. Mas o meu projeto inicial não era a Academia de Líderes Ubuntu. Foi uma coisa que chegou. Meio que já era, né? Você estava ali, já sentia, percurso, né? Exato. Tava no percurso. Muita conexão, tá? Isso. Olha que Tanto coisa... que a Ubuntu, que eu entrei no Porto, hoje é uma empresa. Então, eu tenho a Ubuntu Consultoria, que é uma empresa em diversidade e reeducação racial. Então, ao invés de eu estar em escola, como eu estava inicialmente, hoje, meu universo é empresarial. Então, eu trabalho dentro de empresas como consultora, fazendo ações afirmativas de diversidade. Então, para trazer mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas acima de 50 anos, né, o público LGBTQIA+. Então, eu trabalho com essas populações, né, que são marginalizadas aí, que sofrem discriminação, para inseri-las no mercado de trabalho, dentro de empresa. E tenho mentorias em reeducação racial, que é a gente entender aí como é que pode ser antirracista, né? Como é que a gente pode, de forma individual, combater esse problema estrutural. Então, eu tenho a Ubuntu Consultoria e tenho a Academia de Líderes Ubuntu, que eu continuo aí na liderança, multiplicando a filosofia. E tem tudo congruência, sabe, Jasper? Porque a filosofia está em tudo. Tudo que eu faço tem como base a filosofia Ubuntu. Então, ela está em todos os processos. Tudo que você faz hoje, relação pessoal, relação de empreendedorismo, da sua vida, é baseado na filosofia Ubuntu. Na não desumanização do outro, sabe? A gente tem, dentro desses grupos que eu trabalho, mulheres, público LGBTQIA+, pessoas negras, eu tenho muito cuidado em não desumanizar o outro que é colocado como privilegiado. Então, quem é o privilegiado na sociedade? Homem, branco, hétero. Esse homem branco, hétero, ele não pode ser estereotipado. Ele não pode ser colocado como inimigo. Entende? Sim. Ele é uma figura importante dentro do sistema. Ele detém privilégios que ele também não escolheu ter. A sociedade, ela é estruturada assim e ele vai ser privilegiado por isso. Não é uma escolha. Ele não nasce e diz, vou ser privilegiado. Ele é estrutural, está ali.
Então, eu tenho muito cuidado em não tornar essa figura como um inimigo em potencial. Não é isso. Quando a gente fala sobre estrutura, sobre patriarcado ou todas essas coisas, não é para colocar o homem branco hétero numa posição de inimigo. E é isso que a filosofia Ubuntu me traz. É esse conhecimento que a filosofia Ubuntu me traz. Como é que eu posso construir uma solução de inclusão sem desumanizar o outro? Sem desumanizar, por exemplo, este homem que é colocado aí no papel de privilegiado de todo esse sistema. Porque ele também é uma pessoa. Ele também tem os seus processos. Ele também tem as suas questões, né? Então, quem traz essa sabedoria para mim no meu trabalho é a filosofia Ubuntu. Porque eu sempre me pergunto, todos são humanos. O que eu faço impacta todo mundo. O que ele faz impacta todo mundo. Como é que eu vou construir algo dentro de uma empresa que eu abarque todas as pessoas? Tanto o homem branco hétero, quanto uma pessoa negra, quanto uma... Porque isso é uma mudança efetiva. Eu não posso excluir as pessoas do processo. Agora eu vou criar uma solução só para os marginalizados e você ficar para cá. Não, como é que eu faço para todo mundo estar junto dentro do mesmo processo? Se torna mais complexo? Se torna. Mas é a mudança efetiva. A gente não exclui ninguém. Ninguém fica para trás. É mais complexo mesmo, né? Porque a gente vê algum radicalismo entrando nesse... Não na filosofia Ubuntu, né? Mas de outras organizações mais radical. Que eu imagino que deve ter até como é que fala? Algum conflito. Sim. Tipo, por exemplo, se eu for... Vamos pegar alguém do movimento negro, só que é mais radical. Sim. Que... Não, aqui não vai ter branco e tal, não sei o quê. E aí você vem com essa filosofia, já teve algum caso de gerar meio que um conflito? Sim. Nessa... Sim, de dizer que tá querendo ficar em cima do muro. Como é que você vai falar que o homem é branco, hétero, ele nem teve escolha e tá lá. Isso aí, quem é mais radical escutar isso deve ficar meio indignado. Claro, e assim, mas qual é a base da gente? É Nelson Mandela. Eu tava pensando nele, tá? É Luther King. Que é meio que... É uma filosofia sem conflito, eu imagino. Que não tem, porque quando Nelson Mandela sai lá da prisão e que ele é colocado meio como presidente, toda aquela galera falou, agora? Será que vai ter a vingança, a revanche? E agora é a gente. E agora, então, o pessoal branco aqui da África governou por tanto tempo, agora é a vez do pessoal negro dominar. O Nelson Mandela não. Por quê? Vai ser todo mundo junto, olha só, que loucura. Exatamente. E foi uma isso coisa... naquele tempo. Isso, e ele sofreu isso muita prejudicou pressão. Familiar, né? Sim. Filhos, a própria família, quem estava perto dele ficou indignado. Então ele abdicou meio que daquele carinho da família ali, pelo que ele acreditava. Pelo né? propósito. Propósito que é todo mundo junto. Propósito, a gente sempre perde, né? Quando a gente tem um propósito muito focado, a gente perde algumas coisas, né? Uhum. E família é um elo muito importante, mas pode ser quem primeiro abandona, né, a gente dentro do processo. Muitas vezes os principais desafios nossos é com família. Uhum. Dependendo do propósito que você tenha. E Nelson Mandela perdeu esposa, né, contato com filha, enfim, por causa do posicionamento dele, porque se esperava isso. Agora é a nossa hora. Agora é a hora da vingança. Agora é a hora que a gente vai inverter e quem vai estar no poder são as pessoas. Mas violência só gera violência. Intolerância só gera intolerância. E enquanto a gente não entender isso, a gente não vai buscar uma solução efetiva, sabe? Então, quem dá base... E é importante a gente entender, Jasper, que a filosofia Ubuntu, ela não é passiva. Ela não é, todo mundo pode tudo. Não, não é isso. Uhum. Não é isso, não é passividade. Né? Quando a gente fala de não violência, eu não estou falando sobre passividade, eu estou falando sobre uma outra forma de lutar. Que aí a gente entra com Gandhi também. Gandhi acabou uma guerra no país sem matar ninguém. Entende? Uhum. Então, não é que não há luta, há um outro tipo de luta. Então, o que é que Luther King fazia? Ele não obedecia uma lei. Então, se, por exemplo, nos Estados Unidos existia a lei do passe. Do ônibus. Que existiam lugares para negros, lugares para branco e tal. Ele desobedecia isso. Ele não matava ninguém, ele só não desobedecia. Na hora de levantar, ele não levantava. Porque ele não concordava. Ou seja, ele ia de encontro a uma lei. E aquilo gerava um tumulto, gerava um protesto.
E aí acabava mudando alguma coisa, levando para uma discussão, chegando no Congresso, porque ele desobedecia, a massa desobedecia. Se você vai de encontro àquilo, a política vai ter que conversar sobre aquilo. Aquilo era uma forma de lutar. É uma não violência. Eu não preciso de arma, de tiro, né? Então, Nelson Mandela era a mesma coisa. Ele tinha uma outra forma de lutar. E o que foi que ele fez? Ele disse, quando ele estava na prisão, que ele passou 27 anos preso, eu fui conhecer o carcereiro, que era o meu inimigo em potencial, né? Que era colocado como meu inimigo em potencial. E eu percebi que ele também tinha dores. E eu percebi que ele tinha as suas justificativas para ter medo de mim. Ele foi construído porque ninguém nasce racista. Essa é a grande questão. Nenhuma criança nasce. A gente vai se tornando. A sociedade vai educando a gente a ser. Então ele disse, ele tinha justificativa para ter medo de mim. Foi criado vários estereótipos a meu respeito. A respeito que ele fala da população negra. E a população branca tinha medo. Então ele também tinha as suas questões. Eu preciso entender ele. Entender quais são os seus anseios, os seus medos. Para entender que solução eu posso criar quanto a isso. Eu não estou concordando com as suas justificativas, porque não tenho que concordar com o racismo. Mas existe uma justificativa, a gente precisa entender para poder mudar. Se eu só coloco você como inimigo, eu faço o quê? Eu mudo o quê? Quando eu digo que o homem é machista, eu sei, mas ele não nasceu assim. Se ele foi educado para reproduzir esse comportamento, eu posso educar ele de outra forma. Se eu educo meus meninos, eu tenho 2. De uma outra forma, eu vou ter outros adultos. Mas para o homem também é cruel não poder chorar, não poder se expressar, ter que provar o tempo inteiro sua masculinidade desde criança. São violências também que o menino passa. Ele não quer namorar, mas tem que namorar, porque senão você não é homem. Engole o choro, porque isso é coisa de mulher. Isso é violência, Jasper. Se apanhar na rua, apanha em casa. Isso, e vier apanhado... Apanha em casa. Isso não é violência? Se você tem um menino, por exemplo, que não gosta de futebol, ele sofre N coisas na escola, em casa. Como assim não gosta de futebol? E você é o quê, então? Aí começa, sabe? Então também são processos de violência. E a gente precisa entender a raiz das questões. Então eu sou muito nesse caminho. É um caminho mais complexo. Mas complexo. É o caminho que eu acredito. É complexo, sim. Tá? Complexo não é, papai. Muito. Mas... empatia entre os lados. Não é isso? Mas eu acho que é aí que gera mudança. Porque é que nem, por exemplo, um homem. Você tem como sentir o que uma mulher passa? Quando a gente fala sobre a questão do machismo, quando eu falo que uma mulher tem que se posicionar muito mais vezes, que eu, como um papel de liderança no Brasil, sendo mulher, você tem questionamentos, né? Você vai ter alguém que vai questionar aquilo. Um homem não tem como sentir o que eu sinto enquanto mulher. Mas se a gente não desenvolver empatia, a gente não muda nada. Porque empatia não é sentir o que o outro sente. Isso é humanamente impossível. Você não tem como sentir o que eu sinto. O Jasper não tem como sentir o que eu sinto. Mas você pode não deslegitimar o que eu digo que eu estou sentindo. Quando você não deslegitima, você está sentindo comigo. Você está se colocando numa posição de fazer alguma coisa para auxiliar, de fazer alguma coisa para ter uma mudança. Entende? Então, eu não tenho como sentir o que vocês, homens, sentem quando passam determinadas questões de violência, de não poder sentir, de não poder chorar, de não poder, enfim, fazer determinadas coisas que não é coisa de homem. É que é muito mais fácil criticar do que... Entende? É por isso que é o caminho mais difícil, mas é o caminho de mudança efetiva. É um caminho de mudança. Enquanto a gente não for para a raiz dos problemas, a gente vai ficar sempre no você é meu inimigo, então eu não quero contato com você e tá tudo resolvido. Não tá. Não tá. A gente só vai alimentando. Se for pra ficar um contra o outro pelo resto da vida, não vai acabar nunca, né? Nunca. Guerra não vai acabar nunca, vai ficar nessa. Exato. Agora um tá, passa 500 anos, agora é a raça tal. O pessoal fala disso, de raça também. É a raça tal que tá prevalecendo. Aí passa mais 500 anos, vai ficar nesse... agora os oprimidos são tal questão. Todo mundo... Não, meu filho, não tá dando certo. A gente tá seguindo... A gente tá quantos anos nessa que tá vendo que não tá dando certo, vai continuar nessa? Não é possível. Né? Vamos refletir, só para refletir um pouquinho. Exato. E se a gente falar... você fala que dá consultoria para empresas também, né? Isso. Você acredita que a formação...
Não, quando vai para a empresa, o quê? Mentoria para a empresa. Não, é a mesma formação. É formação também. Isso. A Você gente consegue adaptar algumas coisas, mas é a formação também. Você acredita que qualquer empresa ela pode receber a formação Ubuntu para se melhorar como empresa, né? Isso. Porque qual é o que é a formação da Academia de Líderes Ubuntu? É uma formação em liderança servidora. Certo. Então, qual é a diferença de líder para um líder servidor? Que o líder servidor, ele primeiro entende seu propósito para depois liderar. Ou seja, eu tenho uma razão de querer fazer o que eu faço. E aí depois eu lidero. Diferentemente de um líder que quer liderar e depois descobre para quê. Né? Então, a filosofia Ubuntu a gente forma para a liderança servidora. E aí a gente trabalha a construção de pontes, que é isso que a gente está falando, de conhecer a outra margem. Né? Como é que eu resolvo um conflito dentro de uma empresa entre dois funcionários? Eu, enquanto gestor, como é que eu faço para resolver um conflito? Então, a gente trabalha construção de pontes. Então, dentro da nossa formação, qual é a diferença dentro de empresa? Eu posso fazer só dias. Eu não preciso fazer os 5 dias. Então, dependendo da demanda, olha, Deise, eu tenho um problema de conflito. Vamos fazer o dia construção de pontes. Que aí a gente vai trabalhar as regras do pontífice, né? Como é que eu conheço a outra margem? Como é que eu trabalho a empatia? Como é que eu resolvo um conflito? Então, o formato que a gente tem da academia, Jasper, a gente trabalha para líderes sociais, líderes empresariais e agora também escola. Né? Então, nós estamos aí com um foco muito grande no Brasil de levar a Academia de Líderes Ubuntu para dentro do ambiente escolar e desenvolver ali clubes Ubuntu. Que é importante, né? Total. Na escola, lá, diálogos de se paz. desenvolvendo, né? Diálogos de paz. Né? A gente tem, dentro de escola, um universo de muito bullying, né? De muito preconceito, de muitas coisas, de que qualquer pessoa que sai do padrão sofre muito. Então, se você é alto demais, você tem apelidos na escola. Se você é baixo demais, se você é gordo, se você é magro, enfim. Então, se a gente não trabalha essas questões, entendendo o respeito à diferença, porque qual é o problema da diferença? É a diferença em si? Não. Porque que bom que somos todos diferentes. Imagina se fomos todos nós fôssemos iguais. Seria horrível. Só que o que é que a gente fez com a diferença? A gente hierarquizou. Então, tem características boas e características que não são boas. Então, ser magro é bonito. Ser gordo é feio. Concordou? O que é que foi, Oráculo? Acho que se identificou aí. O que é que foi, Oráculo? Tá tranquilo? Fui tocado. Foi tocado por essa característica. Então, a gente aprendeu a hierarquizar. O cabelo liso é bom. O cabelo crespo é ruim. Ter o nariz afilado é bonito. Ter o nariz mais largo é feio. Então, essa hierarquização é que dá o problema. Né? Então, todo mundo que sai do padrão do belo, do dito belo, na sociedade da gente, sofre muito no ambiente escolar. Muito. Eu sempre fui uma menina gorda. Sofria muito de apelido de hipopótamo pra lá, né? Então, assim, você usa óculos a 4 olhos. Então, assim, isso impacta muito, porque criança, ela, dependendo da idade, ela não sabe que aquilo é uma brincadeira. Ela internaliza aquilo como uma verdade. Então, se eu falar pra minha filha de 5 anos que ela é feia. E ela vai internalizar aquilo. Não tem um parâmetro de entender, não, minha mãe tá falando isso porque tá com raiva, isso não é verdade. Não tem discernimento ainda. Então, isso influencia em tudo, Jasper. Por que é que a gente vê adulto inseguro, né? Pessoas com problema de autoestima, vários jovens na escola com problema introspectivos, com problema de ensino-aprendizado. Minha gente, isso é fruto de muita coisa. E o ambiente escolar, ele é nocivo. Se ele não tiver um controle muito forte pela parte pedagógica, ele é nocivo. Para crianças negras, se a gente for pegar adultos negros, os primeiros episódios de discriminação racial que eles sofrem é na escola, né? Então, não é um ambiente legal para todo mundo. Nem todo mundo tem lembrança boa. Então, a filosofia Ubuntu, sendo uma metodologia escolar, ela vai lá para trabalhar diálogos de paz, para trabalhar empatia, para trabalhar o respeito pelo outro, pela diferença do outro, pela existência do outro, pela humanidade do outro. Então, você vai criar uma outra escola. E é isso que a gente está se preparando para fazer no Brasil. A partir aí do 2º semestre. Você estava me falando que foi visitar presencialmente lá em Portugal, né? Isso. Foi em Portugal que iniciou a Academia Ubuntu? Isso. Lá é a sede. Hoje nós estamos em 58 países do mundo inteiro. Então, do continente africano, continente europeu, América Latina, nós temos formações e academias espalhadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Só que a sede é
em Portugal e tem como base a África do Sul, né? Aham. Então, a nossa principal liderança, que é o John von Mink, ele é sul-africano. Então, o IPAV em Portugal fez um grande evento mundial, chamou alguns líderes, né? Então, tinham líderes da Guiné-Bissau, da África do Sul, Zimbábue, Peru, Brasil, Espanha, e fez um congresso mundial e nos levou para conhecer o que estava acontecendo em Portugal, porque Portugal está muito avançado, né? Então, fechou agora uma parceria com o Ministério da Educação e a filosofia Ubuntu vai estar em todas as escolas municipais de Portugal, né? E escolas particulares. Então, se tornou, de fato, uma metodologia. Então, Na grade curricular? na grade curricular, faz parte. Qual é a lógica? Eu formo os professores e os professores vão ser os multiplicadores para os alunos. Sim. E o que é que acontece? Eu coloco um técnico Ubuntu, ou seja, uma pessoa formada, um líder realmente da academia, para poder acompanhar a construção de um clube Ubuntu. Ou seja, de um calendário de ações, de formações, para alimentar e para garantir que a filosofia está sendo direcionada da forma como deve ser direcionada dentro das escolas. Então, nós fomos para escolas diversas, em Lisboa, e em outras cidades também. E é incrível. É incrível ver o depoimento dos jovens, das diretoras chorando, dizendo que tem um outro ambiente hoje, sabe? Que as crianças conversam, que as crianças se respeitam. Que eles fazem trabalho sobre bullying, sobre alguns tipos de preconceito. Eles se tornam um grupo do bem dentro da escola, sabe? Promovendo aí práticas positivas e fazendo mais formações. E é isso que a gente quer trazer aqui para o Brasil. Teve um filme de... Esqueci o nome do filme. Eu sei que era nos Estados Unidos, que era meio que numa região de gangues, que era muito difícil que a Escritores da professora... Liberdade. Aham. Escritores da Liberdade. Esse filme, Aham. que é uma história real. Lá em Portugal, que é onde está mais desenvolvido, eles pegaram uma escola meio bagunçada assim, que estava aos trancos e barrancos, e colocaram a filosofia para fazer um estudo e ver como que vai ser o desenvolvimento. Inclusive, Jasper, só antes de falar, esse livro faz parte da nossa formação, né? Esse filme, Escritores da Liberdade, esse que você citou. E essa professora, esqueci o nome dela agora, viva, faz parte dos nossos congressos dentro da academia. Né? Então, ela conta a história e tal, que aquilo que ela fez, ela construiu um livro com os estudantes, né, e tal. E ela tá viva e faz parte da academia, é uma das nossas lideranças vivas e tá Ela sempre é uma líder participando. Ubuntu. Totalmente, Olha né? só. Sem precisar ser formada, ela literalmente fez o que tinha que ser feito. Então, em Portugal, eles têm várias histórias, né, de grupos disfuncionais, de salas de aula que tinha muito problema. Porque qual é a lógica? Eu formo o professor e a escola vai entender quais são os alunos que primeiro vão ser aplicados à filosofia Ubuntu. Sim. Essa lógica de quem precisa mais dentro da escola é a direção que vai tomar essa decisão. Né? A gente forma os professores para eles estarem aptos, porque não é só em multiplicar, Jasper. A gente dá uma formação para que o professor tenha estrutura para lidar com conflito em sala de aula. Muitas vezes os professores, sem preparo, em vez de resolver o conflito, ele cria outros. Ou, às vezes, os próprios professores são os criadores dos conflitos. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito caso nesse sentido, né? De que é o professor que discrimina, que é o professor que cria alguma coisa. Eu acho que foi um tempo desse. A gente teve um professor que se vestiu em São Paulo, de Ku Klux Klan, né? Com aquela roupa de que são os supremacistas, né? Nos Estados Unidos, que matam pessoas. Ele se vestiu e saiu andando no pátio. Uma escola em São Paulo. Não sei se foi uma escola estadual. Pouquíssimo tempo. Não sei se foi uma escola estadual ou municipal. Ele não pode estar com o juízo certo, não. Mas, então, Não pode veja fazer só, isso com o um juiz. professor, né? Então, assim, é você formar o professor para que ele também tenha essa consciência e consiga direcionar isso dentro das escolas. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. E é isso que a gente quer fazer. Mas em Portugal já está muito avançado, assim. Claro, é a sede, né? Tem muito, muito mais tempo. Realizando, acho que Portugal é 2010, que a filosofia Ubuntu e a academia existe. Nós iniciamos aqui no Brasil em 2019, né? Então, eles têm aí tem que ter, mais tempo. aqui no Brasil tem que ter um acordo com o MEC, talvez, né? Se for para adentrar nas escolas. Sim, para ser uma metodologia, sim. Eita. Agora Ou as tá próprias uma confusão. secretarias, porque as secretarias estaduais e municipais, elas têm uma autonomia.
né? De colocar algumas coisas. Então, a gente está em conversas com algumas secretarias, algumas prefeituras, para conseguir estar nas escolas municipais. E também algumas secretarias de Estado para estar nas escolas estaduais. Então, não precisa ser algo Brasil, seria incrível, mas a gente também pode fazer por municípios. Inicia, né, nos municípios, pilotos, demonstrando os resultados e vai... Exato, é muito vai mais crescendo, fácil. né? Quando a gente tem um piloto que está dando certo, da gente conseguir. Portugal foi assim. Né? Começou com uma escola que acreditou, depois a outra escola viu, eita, deu certo ali, vou replicar na minha. Não começou já com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação já é uma consequência de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. Então, normalmente é um trabalho de formiguinha, né? E a gente vai, provavelmente, estar iniciando aí esse trabalho em São Paulo. Já tem mais ou menos uma data de quando vai ter? Vai ser no segundo semestre. Então, a gente está tendo uma reunião essa semana com alguns diretores de escola de São Paulo. E são escolas particulares, porque tem mais autonomia ainda. Porque se eu sou a dona da escola e eu quero fazer, eu consigo fazer. Não preciso de uma autorização extrema. Diferente de escolas municipais, que aí é diretamente com secretarias, tem uma burocracia um pouco maior. Então, é uma reunião com algumas escolas particulares e vai ser agora no segundo semestre, a gente ainda não tem nenhuma data. Mas que provavelmente vai acontecer lá em São Paulo. A gente já tem planos aqui para Recife também. Quero que esse piloto aconteça para que eu possa aí ter uma base e apresentar aqui em escolas, Eu imagino que não vai ser uma barreira, não, aqui em Recife. Eu vejo como um local para acontecer. Tem com apoio. Até tem Fábio também do Porto, que pode ser um canal, né? Uma ponte para ligar. Tem muita coisa. Eu imagino que aqui pode ser fazendo boa. um piloto, Jasper, eu acho que você já consegue... Olha, aconteceu. Sim. Não é uma coisa que aconteceu só em Portugal. Aconteceu aqui no Brasil, olha. Sim. E eles se conversam, né? Os diretores se conhecem. E aí fica mais fácil da gente conseguir. Mas a ideia é essa. A gente tem, falando em algum caso mais prático, de empresas... Aqui, você trabalha mais aqui na região de Pernambuco ou em São Paulo? Você me falou que está... São Paulo. É mais em São Paulo, né? É porque é fogo, né? Eu ia te perguntar daqui, mas eu acho que... Não, tem que em São lá, Paulo também. Aliás, tem em Recife também. Uhum. Só que os principais, assim, a maioria são de São Paulo. Recife está iniciando essa conversa, né? Está começando a iniciar. São Paulo já conversa há algum tempo. Falando de empresas. E é muito logística do Brasil, né? O Sudeste meio que se torna protagonista de algumas conversas e depois vai chegando em outros lugares. Mas Recife está indo também. Fico pensando como que é essa abertura das lideranças das empresas, né? Para receber essa formação. Sim. E como é que seria, como é que eles estão seguindo após, se eles estão realmente... Pronto, hoje eu tive uma conversa com lideranças de uma empresa de Belo Jardim, que é aqui de Pernambuco. Né? Então, são líderes do setor de responsabilidade social da empresa. E a gente conversou muito sobre filosofia Ubuntu, né? Sobre liderança servidora, sobre construção de pontes. E, normalmente, construção de pontes é sempre um eixo muito conversado, que é conflito, né? Empresa é muito isso. Pois é. Né? A gente é educado a competir com o outro. O outro vai tomar meu lugar. Né? Competir com empresa, né? Uma contra a outra também. Um contra o outro, gerentes, né? Diretores. Então, sempre a chamada deles é, vamos conversar um pouco sobre construção de pontes. Né? E aí a gente trouxe algumas questões e justamente sobre resolução de conflitos. Então, a empresa, quando chama a Academia de Líderes Ubuntu, é sempre na ideia de torne, por favor, os meus funcionários mais amigáveis um com o outro. Não é uma questão preventiva, não. É meio que já está rolando muita treta. É apagar fogo, literalmente. Apaga esse fogo aqui que a gente não está conseguindo mais apagar. E infelizmente, o pessoal ainda é uma não cultura. criou a consciência de prevenir. De ir para prevenção, né? Não, sempre está acontecendo alguma coisa e faz, por favor, tenta apagar aqui que a gente já começou e já tentou e não conseguiu, né? E aí a gente vai e sempre tem um resultado. Você fez, né, Jasper? Independente do espaço. Você fez a formação. É um processo muito interno. Sabe? A gente se revisita muito. Porque quais são as 5 competências que a gente trabalha na academia? Processo de autoconhecimento. É autoconhecimento. Né? Eu preciso saber o que eu faço aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual a minha missão aqui? Eu nasci para quê? Né? Eu impacto em quê? Eu mudo o quê? Né? Autoconfiança, o que é que eu tenho de bom? O que é que eu faço bem? Quais são as minhas fragilidades? Né? Resiliência,
A gente entender as coisas que acontecem com a gente como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprender alguma coisa. A empatia, que a gente já falou aqui, né? De enxergar o outro como uma verdade. Não tem só a minha verdade. A sua também é uma verdade. Né? E entender a tua verdade também. E serviço. Serviço é a nossa ação diante de tudo isso. Como é que eu me posiciono dentro disso, né? Então, a academia, ela gira em torno dessas 5 competências. E é uma coisa muito interna. Essas 3, principalmente, autoconhecimento, autoconfiança e resiliência, é a gente. É a gente se trabalhando para impactar alguma coisa, né? Para mudar alguma coisa. E muita gente me pergunta assim, Deise, como é que eu descubro o meu propósito? Eu sei, olha, qual é o valor inegociável que você tem na sua vida? O que é que você não negocia? O que é que para você é uma coisa que você não desistiria? Então, qual é o meu propósito no mundo? Né? O meu propósito começou com tornar o mundo melhor para os meus filhos. Então, eu vou combater o racismo, que é uma coisa que afeta diretamente os meus filhos. E isso hoje se tornou algo muito maior do que os meus filhos. Né? Hoje eu consigo chegar em muito mais pessoas, em muito mais jovens. Então, é a gente... E eu não desisto, não se desiste de filho. Não se desiste, é um valor inegociável. Eu vou lutar até o último suspiro para deixar o mundo melhor para os meus filhos. E para os filhos de outras pessoas. E para outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu não desisto. E eu entendo isso como um propósito de vida hoje. Tudo que eu faço gira em torno disso. De deixar o mundo melhor para todo mundo. Seja dentro da liderança servidora, da construção de pontes, do diálogo de paz, da diversidade, da inclusão, da reeducação racial. Tudo gira em torno de um mundo melhor. Né? Então, é isso que eu faço. É basicamente isso que eu faço. Independente se eu estou na academia, se eu estou na empresa, se eu estou numa ONG, se eu estou no instituto, o propósito é sempre o mesmo. Como é que eu faço para que a gente consiga ser melhor? Sabe? A gente consiga enxergar o outro também como uma pessoa que também tem a sua verdade, que também tem a sua humanidade. Sabe? Como é que a gente faz para construir uma solução que dê todo mundo? Ninguém fica para trás. Ninguém é esquecido. Como é que a gente faz isso? Se não começar por dentro, se começar com a gente, não vai. Transformação tem um poder multiplicador, né? Muito. De você ajudar uma pessoa lá em São Paulo, em Portugal, na África, em algum lugar, e essa pessoa ajudar a outra, lembrando daquilo que tu falou e seguindo, Isso. né? A gente não consegue calcular, né? Não. E imagina, Jasper, a gente tem a mesma formação que você fez, está acontecendo no Zimbábue, está acontecendo na África do Sul, está acontecendo na Guiné-Bissau, está acontecendo na Espanha, sabe? Está acontecendo na Arábia. A mesma formação no Peru. As pessoas estão acessando as mesmas coisas. A gente tem líder Ubuntu espalhado no mundo inteiro. Porque nós somos São todas pessoas, independente do idioma que a gente fale, da cultura que a gente tenha, da religião que a gente tenha, de que lugar do mundo a gente tem as mesmas questões, Jasper. Todo mundo se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito aqui? Quem eu sou? O que dói em mim? Sabe? A gente tem as mesmas questões. As mesmas, independente de onde a gente esteja. Então, a academia é uma prova disso. Eu tenho uma mesma metodologia aplicada em 58 países. Para pessoas diversas. De idade, de cultura, de cor, de raça, de religião, de gênero, de orientação sexual. Todo mundo tem suas questões. Então, isso para mim é a grande magia, sabe? Não só da academia, como da filosofia Ubuntu. Ubuntu é para todo mundo. Talvez não seja para todo mundo ao mesmo tempo, porque nem todo mundo está pronto para essa conversa. Isso é um fato. Nem todo mundo está pronto. Mas é para todo mundo. No seu tempo. Você me falou de vários países, eu fiquei pensando se a formação Ubuntu ela é mais aceita por algum determinado grupo político. Se é mais a questão do pessoal mais social. Porque, por exemplo, países mais capitalistas que a gente fala, Estados Unidos, lá está acontecendo? Não está. Ainda não. Então, tu consegue enxergar isso se ele é voltado mais para um pessoal que tem uma pegada mais voltada para a esquerda do que a direita? Eu acho que... Porque essa polarização tá muito louca, né? Até falar agora assim fica meio que... pode no Brasil. O problema é que se a gente falando de política, a gente fala uma coisa e ela é entendida
de várias formas, dependendo de quem está assistindo, diferente, entendeu? Não tem como a gente... Não é um português claro, a gente não vai falar uma língua clara, isso que é o problema de falar de política Isso. hoje. É a porque loucura. vai a gente logo fala para A, radicalismo, né? se a gente falar A, quem está escutando vai entender o B, aí o outro vai entender o C, o outro vai dizer que é o I, o outro vai dizer que é o D, o outro vai dizer que é o Z. E daqui a pouco tá todo mundo cancelado. É uma loucura. Pronto, tá A, B, C, todo mundo cancelado. Pronto. No final dá sempre isso. Ai, Eu ai. acredito, Jasper, qual é a grande demanda? Acho que no mundo. Aham. Se a gente for fazer uma análise de quem é líder Ubuntu, de quem procura, são pessoas ligadas ao meio social. Uhum. Eu não sei se a gente teria um partido, digamos assim, ou esquerda ou direita. Sim. Mas pessoas ligadas ao meio social. Pessoas que entendem que a gente tem problemas sociais. E procuram a filosofia como uma resposta. Até porque a liderança servidora ela tem uma pegada muito social. Né? De ONGs. Porto Social é uma delas. Uhum. Né? São líderes de ONGs. Tipo empresas, mais Entende? essa empresa B, que é voltada mais nessa Hoje situação. eu fui né? para quê? Falar com pessoas de que setor? Responsabilidade social. Aham. Entende? Então, sempre, normalmente, são pessoas ligadas ao meio social, a uma mudança efetiva social. Aí eu fico pensando que... Eu imagino que tu já refletiu sobre isso. Que... Não sei quando, né? Se a pergunta é quando. Mas se é que é importante é furar essa bolha, né? Sim, total. Sair só da galera que pensa no social. Se furar a bolha mesmo, chegar lá Isso. na galera mais... o dinheiro tá, não sei o quê. Tem que chegar nessa galera. Porque a galera do social, a galera já é meio que tá na vibe, né? Sim. Agora tem que resolver o cabra lá que tá Isso. naquela loucura, né? Isso. Ferro e fogo. Exatamente. Capitalista selvagem. Uma coisa que me fez chegar muito nessa liderança é através da diversidade e inclusão. Tá. Então, hoje as empresas estão com um foco muito grande por uma pressão mercadológica, social também, mas muito mercadológica, de que as empresas precisam ser mais inclusivas. Então, como eles estão trabalhando mais essas questões, e muitas vezes não sabem como trabalhar isso, a academia ela chega muito bem. Uhum. Porque aí ela vai falar justamente sobre essas questões contigo também. Não diretamente sobre os grupos, né, sobre mulheres, sobre pessoas negras, mas sobre humanidade. Então, abre o teu olhar para receber diversidade e inclusão, para receber e ser uma empresa mais inclusiva. Então, hoje, a gente está conseguindo chegar mais nas lideranças, é um caminho, porque está se falando muito mais sobre diversidade e inclusão. Então, o social não é um braço de uma empresa. Eu vou apoiar uma ONG. Não. Hoje é um critério. Eles estão precisando disso, Ele né? precisa, porque senão ele não recebe investimento. Sim. Entende? Então, se não tiver o braço social muito forte, ele não recebe investimento. Se ele não tiver um braço muito forte de sustentabilidade ambiental, ele não tem. Ele não fica... Questão de imagem, você trabalha no marketing. Sim. Imagem é uma coisa muito forte. Sim. Então, hoje a sociedade está questionando muito mais. Empresas que não são inclusivas. Então, quando teve, por exemplo, a morte de George Floyd na pandemia, lá nos Estados Unidos, um monte de empresa com tela preta no Instagram. Empresa que não faz absolutamente Vai na vibe. Tá na, nada, mas tá na- tela tá na preta. vibe. Vidas negras importam. Um monte de vida negra importam. E muitas empresas tiraram porque os próprios seguidores disseram: tá colocando isso por quê? Sim. Faz nada. Nunca fez nada. Nunca fez nada, não tem uma política. Nada. Tá colocando por quê? É porque é bonito. Porque tem que colocar. Tá todo mundo colocando. Vou colocar. Vidas negras importam. Então, hoje a sociedade está questionando muito mais. Então, a empresa ela está precisando ser congruente. Não só por uma questão de investimento. Ela precisa ser congruente com o cliente dela. Sabe? Então, essa demanda de diversidade e inclusão está fazendo com que a academia ela também entre nas empresas. Eu preciso falar com as lideranças. Eles precisam abrir o olhar para isso também. E aí a gente se trabalha, né? Porque é muito crença nossa também. É interessante que a motivação da empresa inicialmente pode ser a imagem, quero ficar bem na fita. Sim. E aí quando vocês chegam, vocês vão demonstrar, tipo, meio que pode até Claro. cair a ficha da empresa. Né? Isso. Não importa qual é a motivação, né? Vocês têm que estar chegando, né? O Isso. interessante é vocês chegarem lá. Exato. Entende por que eu estou falando de diversidade e inclusão? Porque é uma demanda social que está fazendo com que as empresas se abram para outros conhecimentos que não eram... não é que não eram pensados, mas não eram prioridades. Não é prioridade.
A gente pode fazer isso no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente faz alguma coisa, chama uma palestra. Hoje não é só isso. Você precisa ter política, seu código de ética tem que estar alinhado. Sua liderança precisa ter formações, precisa estar preparada para lidar com isso, para fazer um programa exclusivo. Então, isso está abrindo as empresas para um outro olhar. Né? Não existe só a competitividade, né? Competências técnicas. Hoje, uma das principais competências é relacionamento. Você precisa ser bom de relacionamento interpessoal. Você precisa ser bom de comunicação. Você precisa ser bom de empatia. Você precisa ser bom de resolução de conflitos. Como é que faz isso? Que a gente não aprende isso na faculdade? A gente não aprende isso numa pós-graduação. Você aprendeu porque eu não aprendi. Não aprendi. A gente não aprende. Pois é. Então, a empresa ela precisa entender que meu líder não vai vir pronto. Só que o mercado está pedindo outras coisas hoje. Está pedindo outra demanda. Então, formações. É o caminho. Está tendo muita. E a Academia de Líderes Ubuntu entra muito bem aí também. Olha aí as redes sociais gerando uma evolução Tá vendo? nas empresas. Sim. É o bafafá lá da rede social, do Twitter, que a empresa tá não sei o que, aquele movimento, aquela confusão, e a Isso. empresa se toca e eu tenho que melhorar, meus seguidores estão pedindo aqui, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Olha E aí. é muito uma demanda assim, já. Já pensasse nisso, que as redes sociais Sim. é um grande aliado aí na evolução da humanidade, poderíamos dizer. Aí vai ter Totalmente. treta agora, tá? Gente. Polarização, acabou. Eu tô falando que a rede social é uma evolução para a humanidade. Segura essa, papai. Olha, veja, por exemplo, não sei se vocês viram, só pra gente falar de um caso assim, que a rede social teve um impacto muito grande. Teve uma empresa, eu acho que foi de investimento, não sei se foi a X, não sei, alguma empresa dessas grande de investimento, que colocou uma foto de seus colaboradores, a maioria homem, branco. A rede social caiu matando. Ela, acendeu. Não tinha essa visão. Tem que ter. Perdeu investidores, perdeu pessoas que investiam através dela. Ela sofreu, porque o financeiro a gente sabe, né? Tem um peso gigantesco. Sofreu um abalo financeiro e se repensou. Tipo, preciso fazer alguma coisa. Demanda. Rede social. O Instagram bombou. Né? Como a Nubank aconteceu a mesma coisa. Caiu em cima, rede social. Então, tem um peso muito grande. E é um termômetro também muito grande para a empresa. Né? O que ela aposta e o que ela recebe. Como que tu E aí vê, muda. como é que tu enxerga essa questão? Vamos pensar o seguinte, uma empresa capitalista que está pensando no lucro, né? Sim. Aí a gente dá o exemplo dessa imagem que mostrou, como é que foi? Homens brancos, era isso? A maioria é homem de branco. A maioria é homem branco. Como é que tu enxerga na empresa, o líder da empresa que contrata a galera? Ele está contratando a galera para ter lucro, então ele quer a galera que vai dar lucro. Ou ele está viajando, porque ele está meio que direcionado. Porque ele poderia colocar qualquer pessoa ali para dar lucro para ele, papai. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser mulher, pode ser homem. Como é que tu vê isso? Tu vê ele tá querendo lucro, mas ao mesmo tempo ele não quer trazer ele não traria a mulher ou o negro que não fosse performar, porque é negro ou porque é mulher? Porque eu fico pensando, né? O cara é o líder da empresa, o cara quer dinheiro. Sim. Tanto faz se vai ter gente, se vai ter o branco, se vai ter o negro, se vai ter a mulher, se vai ter o homem. Quem me der mais dinheiro tá aqui, papai. Já tem um pensamento assim? Tem. A gente conversa muito sobre isso. Porque quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, quando a gente precisa falar sobre desigualdade social. Tá. Então, dependendo da área, eu sei quem tem mais formação. Por exemplo, o curso de medicina. O curso de medicina é um curso caro. Independente se você passa numa faculdade particular ou pública, ele é um curso caro. Você fica literalmente 2 períodos. Né? Você precisa passar o dia na universidade. Enfim, é um curso caro. Então, quando a gente pensa em desigualdade social, você acha que tem mais possibilidade de passar um jovem que estuda numa escola particular de Recife ou numa escola pública? Particular, com certeza. Por quê? Porque a gente está falando de questão educacional. Tá. Eu vou ter um jovem de uma escola municipal que tem uma aula de física por ano e eu vou ter um estudante de uma escola particular que teve todas as aulas, que teve dinheiro para fazer isolada, enfim, que não se preocupa com a próxima alimentação. Então, muita questão. Por que eu vou ter mais médicos brancos? Porque pessoas brancas são mais inteligentes e negras não gostam de medicina? Não. Desigualdade social. Pessoas têm mais oportunidades que outras. E quando a gente está falando de gente rica no Brasil, eu estou falando de majoritariamente uma população branca. Quando eu estou falando de pobreza, eu estou falando de uma população
majoritariamente negra. Então, a gente sabe quem vai estar nos espaços de poder. Então, se é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa que você vê muitas pessoas negras. Por quê? Porque são cursos caros. Não é porque não tenha. Então, se você, enquanto líder de uma empresa, você não tem essa dimensão social, dependendo da vaga que você crie, só vai vir pessoas brancas. Não precisa você colocar que só quer pessoas brancas. Só vão vir. Então, quando a empresa ela começa a construir esse olhar, ele vai fazer como é que eu faço para trazer mais diversidade para a minha empresa. Porque diversidade traz criatividade, traz inovação. Nós tivemos um caso de uma empresa... Lembra quando a gente vai para shopping, de banheiro de shopping, que a gente passa a mão assim na pia e sai água? A gente não abre. A gente passa a mão, tem um sensor. Sim. E uma empresa que estava criando esse sensor, tinha uma pessoa negra na equipe, que quando passava a mão, o sensor não lia. Por quê? A pele negra. O sensor não lia. Foi construído por um grupo deles, só tinham pessoas brancas. E lá na tecnologia, que tem a questão racial muito forte também, não lia. Porque todas as mãos que estavam construindo eram mãos brancas. Então foi criado ali o sensor com base naquelas mãos. E se ele não tivesse uma pessoa negra na equipe, ele ia criar um sensor que não ia ler. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, falando de produto, a gente está falando de inovação. Imagina você ter uma equipe que todas as pessoas são praticamente do mesmo bairro, que estudaram na mesma faculdade, que têm o mesmo nível socioeconômico. É o mesmo pensamento, Jasper. Sim. Então, a gente precisa linkar diversidade a lucro. Empresas que são mais diversas, que têm homens, mulheres, sentido, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas ricas. Imagina, eu estou construindo uma solução. Eu tenho um cara que vem da periferia. Eu tenho um cara que anda de ônibus. Eu tenho um cara que anda de carro. Eu tenho um cara que veio da federal. Eu tenho um cara que veio de outra faculdade. Eu tenho mulher. Eu tenho pessoa com deficiência. A chance de eu construir um produto inovador é muito maior. Por quê? Porque eu tenho várias realidades. Então, a gente precisa começar a linkar lucro com inovação, com criatividade, com diversidade. Por uma questão social, né? Não, aqui visão de negócio, Jasper. Com a visão de negócio, realmente... Isso. Outra... Mistura ali, faz cliente sentido. Hoje compra o que ele se vê nele. Então, hoje, a população negra, só para você ter uma ideia, ela movimenta no Brasil, por ano, 1,7 trilhões. E a maioria das empresas não fazem produtos que a população negra se vê. Então, se eu me vejo naquela empresa, se eu vejo pessoas parecidas comigo naquela empresa, a chance de eu comprar o teu produto é muito maior. Então, é o que a gente fala de representatividade. Não só na tua divulgação, no teu comercial de TV. Mas você ter uma equipe diversa. O teu cliente vê. Por que a Avon, por que a Natura são empresas de referência em diversidade e inclusão? Porque elas criaram produtos para a pele negra. Uma coisa simples, gente. Base. Maquiagem. Não tinha maquiagem para pele negra. Com a população gigantesca. Não tinha. E tinha uma cor. Qual é a população do Brasil? Veja. Vê se pode. Tem diversos tons de pele negra. Tá. Existia uma base para pele negra. Quem é mais retinto? Não tinha. Então, por que essas empresas despontam? Porque elas começaram a criar. Diversidade. Né? Então, de pele negra, ela tem uns 15 tons. Isso é o quê? Inovação. Isso é lucro. Porque a população negra vai comprar de você e não vai comprar do cara que não tem. Então, não é só bonzinho. Eu não estou fazendo isso porque eu sou... É visão de negócio, gente. É lucro. É lucro. Se dentro daqui do teu podcast tu traz pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, teu público aumenta. Porque tu vai estar falando de questões para todo mundo. Tu vai estar falando para muito mais pessoas. Como é que uma pessoa com deficiência vai querer ouvir o podcast? Vai falar, tu vai trazer uma questão dela, vai trazer um cadeirante aqui, vai trazer alguém para falar de alguma coisa nesse sentido. Você atrai aquele público para você. Por quê? Porque você representa, você está trazendo representatividade. Você está falando de pautas para outras pessoas, que são públicos gigantescos. Quando a gente fala de mulheres, eu estou falando de 51% da população, gente. Pessoas negras são 56% da população. Você trazer uma pauta de mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos. São 20% da população brasileira. Pessoas que tiveram, né, a sua vida empresarial muito grande e que hoje não tem mais mercado. Por quê? Porque a gente construiu uma cultura de que inovação só gente nova tem. Só os novos, só a nova geração. E o que é que a gente ensina para as pessoas mais velhas? Você não sabe de tecnologia.
Tecnologia não é para você, não é da sua época. E aí as pessoas vão ficando sem acesso. Porque a gente também acredita. As pessoas dizem, não, a tecnologia não é para mim. É sim. Então, se você traz uma pessoa de 50 anos aqui, você traz uma pauta que muita gente vai se identificar. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de visão de negócio mesmo. Justiça social é o nosso foco principal, claro. Uhum. Mas é visão de negócio. Então, se um dono de uma empresa entende isso, a gente já tem pesquisas. Quanto mais diversidade racial tu tem, a empresa tem 33% mais lucro. Quanto mais diversidade de gênero você tem, a empresa tem mais de 25% a mais de lucros para outras empresas. Então, a gente está falando de dinheiro, de capital. É total capital. Muito legal, tá? Interessantíssimo. Não lembro de ter ouvido falar dessa forma agora que Daisy nos explicou, tá? Gostei demais. Com certeza vai virar o corte já. Olha esse minuto aí, papai, porque Daisy foi na veia agora, viu? Daisy, e pro pessoal que gostou do assunto e agora tá com desejo, né? De ser um líder Ubuntu, participar da formação. Que maravilha. A gente tem redes sociais, né, Jasper? Como que funciona? O pessoal se cadastra em algum lugar, faz uma como que funciona? Então, o que a gente sempre diz, acompanha a gente nas redes, porque sempre que tem formação, o primeiro lugar de divulgação é o nosso Instagram. Você que tem uma escola, você que tem empresas, você que é uma pessoa. Você que é um ser humano. Você que é um ser humano. Isso. Qual que é a rede social? Pra gente ficar esperto aí, quando tiver alguma novidade. Maravilha. Da academia é Academia Ubuntu Brasil. Academia Ubuntu Brasil. Academia Ubuntu Brasil. Lá tem o meu e-mail também, você consegue falar diretamente comigo. Né? Você pode mandar mensagem pelo direct, deixa o teu e-mail com a gente, porque assim que surgir uma formação, a gente também entra em contato com as pessoas que já estão querendo. Né? Como agora a gente vai muito voltar para o presencial, então vai depender aí de onde você mora e, né, e saudade do presencial. Da sua possibilidade aí de deslocamento. Mas a gente também faz muitas ações online, porque a gente tem líderes no Brasil inteiro. Né? Então a gente está aí tentando todo mês ter algum encontro, trazer alguma temática importante pelo Olhar Ubuntu. Então fiquem ligados no nosso Instagram, porque a gente está sempre divulgando por lá tudo que a gente está fazendo. Instagram, principal contato. Academia Ubuntu Brasil. Isso, Academia Ubuntu Brasil. Tudo junto. Pô, show de bola, Daisy. Muito massa o nosso papo, tá? Pessoal aí que chegou até agora, entendeu um pouco mais aí da liderança Ubuntu. Isso. Se tiver algo a mais, acrescentar que não foi dito ainda, não perguntei. Nossa, a gente conversou muito, né? Eu nem sei mais se tem alguma coisa que a gente não conversou. É só agradecer. Agradecer é sempre um espaço, né? Muito importante para a gente estar trazendo questões que precisam ser faladas, né? Que precisam ser trazidas e de uma forma que a gente consiga dialogar, sabe? Eu acho que se a gente trouxesse mais temáticas que são colocadas como difíceis ou são colocadas como tabus na sociedade da gente de uma forma tranquila, não é que as pautas sejam tranquilas, né? Porque desumanizam muitas pessoas, mas que a gente consiga dialogar, que a gente consiga construir um espaço que, poxa, Jasper, tu pensou sobre isso? Não, né? Poxa, que bom que eu fiz você pensar sobre isso. Né? Você me fez questões, eu disse, caramba, não tinha pensado sobre isso. E eu acho que a gente cresce muito nessa troca. Então, o Ubuntu é isso. É a partilha, é a troca, é a conexão, né? É a ligação. Então, eu deixo minhas redes, inclusive, para quem quiser conversar comigo dentro das temáticas que eu trabalho, né? Que eu consegui contribuir. Porque eu me coloco muito à disposição, porque eu acho que é isso. Eu acho que a ignorância, que é a falta do conhecimento, ela causa muito problema. Sim. E o conhecimento liberta. Então, no que eu puder, né, auxiliar para que as pessoas conheçam uma nova visão, entendam algumas coisas de outra forma, eu estou muito à disposição. Então é isso. Obrigada, gente, mais uma vez. É isso. E aí, meu oráculo, como é que está? Gostou do nosso episódio? Como é que você faz um buntista também? Olha aí, uma boa pergunta. Então. Como é que eu posso dizer que fiz o curso, sou o quê?
Líder Ubuntu. Você é o líder Ubuntu. Ubuntista, gente. Ubuntista. Vamos ver se, né, se a gente Já consegue. olha só. Tem que ter um negócio assim. É meio que que um ter. budista Ubuntu. É um budista, o que é isso? É uma mistura de budista com... Ubuntista. Ubuntista. Leva pra Portugal desde essa ideia. Vou colocar. Vai colocar em Ah, pauta. depois me manda uma justificativa, porque eu não consigo explicar bem assim. Ainda tô pensando aqui. Ok, eu fico aguardando. Tem que construir alguma coisa. Deise, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso Obrigada, Viscast. Quero... Você que já chegou até aqui, pessoal, inscreve-se no canal, dá aquela compartilhadinha com os amigos que vai gostar desse assunto, desse nosso episódio. Clica no gostinha, todo o forró completo aí que você já sabe, né? Vai clicando em tudo que tiver de botão nesse YouTube, meu Deus. E é isso. Ficamos por aqui. Valeu, meu povo. Mais Tchau, um tchau. Viscast. Até a próxima. Todo dia eu...